Senhor presidente, colegas, eu esperei muito por este dia, o dia de subir na tribuna desta casa, líder Bongás, para dizer que a justiça tarda e, portanto, falha, mas ela sempre vem. Esperei muito por esse dia para dizer, comunicando oficialmente, que o juiz Sérgio Moro é um juiz parcial, ou seja, se utilizou da sua condição de juiz para processar, julgar e condenar o presidente Lula, aliando-se com a acusação. Portanto, cometeu um crime e ele deve responder por esse crime. Ele não poderia processar o presidente Lula, porque não era o juiz natural. E, além disso, cometeu várias injustiças, articulações e fez ações que levaram o presidente Lula a julgamento e a condenação sem dever, sem ter cometido o crime. Quem não se lembra aqui da condução coercitiva de Lula com aquele show midiático, sem nunca ter sido chamado, intimado para prestar depoimento? Quem não se lembra aqui quando o juiz Sérgio Moro estava de férias e interferiu diretamente na decisão de um juiz do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul para não deixar que Lula saísse da prisão em Curitiba? Quem não se lembra aqui quando foi adiado o depoimento do presidente Lula por questões eleitorais, porque estávamos nas eleições de 2018 e o depoimento de Lula poderia surtir resultado naquelas eleições? Quem não se lembra aqui da manifestação da manipulação da opinião pública por ocasião da divulgação dos diálogos do presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff? Aliás, um diálogo que foi editado. Moro teve parcialidade nesse julgamento. Moro é criminoso. Por isso eu quero aqui parafrasear nosso querido colega, deputado Glauber Braga. É um juiz ladrão. Esse mês de março é um mês muito especial para as mulheres. E a gente teve, como mulher e eu como presidenta do PT, a grata satisfação de ter duas decisões do Supremo Tribunal Federal. A primeira, de que Moro não podia julgar Lula, era um juiz incompetente e que, portanto, os processos abertos na Justiça de Curitiba eram ilegais. E todos esses processos foram anulados, devolvendo-se, portanto, ao ex-presidente Lula os seus direitos políticos e de plena cidadania. E isso aconteceu no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu quero lembrar aqui que o presidente Lula sempre olhou muito para as mulheres e respeitou as mulheres desse país, estabelecendo programas importantes. O presidente Lula é o presidente da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, é o presidente da Lei Maria da Penha, é o presidente do Bolsa Família, é o presidente do Luz para Todos, é o presidente das cisternas, do Minha Casa Minha Vida, que ajudaram as mulheres trabalhadoras desse Brasil. Mas, além disso, no mês de março, nós também tivemos uma outra vitória, que não posso deixar de esconder aqui a minha felicidade, ainda que o país passe por uma tragédia. Tivemos a decisão do Supremo de que Moro é um juiz parcial. Aquilo que sempre falamos. Moro utilizou-se da mídia e manipulou a opinião pública para criar um clima no país para que pudesse, através das suas ilegalidades e injustiças, levar o presidente Lula à condenação, deixando-o preso e retirando-o do processo eleitoral de 2018. Lula ficou 580 dias preso. Ninguém poderá devolver essa liberdade roubada do presidente Lula. Lula foi humilhado, sua família foi humilhada, nossa militância foi humilhada, nosso partido. Sofremos agressões, perseguições, mas permanecemos de cabeça erguida, porque sabíamos que estávamos do lado da verdade, e a verdade está prevalecendo. Agora, de todos esses males causados a nós e ao presidente Lula, o mal maior foi causado ao nosso país, à nossa democracia, à nossa soberania e à nossa economia. As atitudes de Sérgio Moro atentaram contra o Brasil e o povo brasileiro. Ele entregou a Petrobras aos interesses estrangeiros, abriu as informações estratégicas das empresas às agências internacionais, em troca de apoio à perseguição ao presidente Lula. Ele destruiu empresas e empregos, acabou com as grandes empreiteiras brasileiras que empregavam milhares de pessoas.
ao invés de condenar os seus executivos, fez com eles acordos de delação, para que eles falassem o que ele, Moro, queria ouvir e pudesse condenar o presidente Lula. E aplicou pesadas penas, multas a essas empresas, levando-as todas à falência. O resultado disso é que, com a Petrobras diminuída e com a quebra das empresas e de toda a cadeia de petróleo e gás do nosso país, nós tivemos 4,4 milhões de empregos a menos, destruídos, e o Brasil deixou de arrecadar 68 bilhões de reais. Isso é resultado de um estudo feito pela Central Única dos Trabalhadores e pelo DIEESE sobre os impactos da Lava Jato na economia brasileira. O Moro bagunçou o devido processo legal e atentou contra o Estado Democrático de Direito. E pavimentou o caminho para a eleição de Jair Bolsonaro, esse presidente genocida que hoje comanda o país, ou descomanda, impedindo que o povo brasileiro decidisse em 2018 livremente o destino do seu voto. Fez um grande mal à democracia. Agora ele tem que responder por isso. Ele tem que pagar pelos seus crimes. E nós vamos processá-lo. E ele pagará um por um. E eu sei que um dia ainda vamos ver Moro na cadeia. Agora, a vitória que nós tivemos é a vitória do direito, a vitória da persistência na busca da justiça e a vitória da mobilização de quem sempre confiou na verdade. E aqui eu quero parabenizar e agradecer, principalmente aos advogados Cristiano Zanin e Valesca Martins, que sempre foram firmes, sempre mantiveram a decisão da defesa da inocência do presidente Lula, sem titubear. Quero agradecer a Vigília Lula Livre e todos os que passaram por Curitiba naquela vigília, enfrentando perseguição e o frio da nossa cidade, e ficaram ao lado de Lula, diminuindo um pouco a solidão que ele tinha na cadeia. Agradecer aos comitês nacional e internacional Lula Livre, que não deixaram de articular, de falar, de disputar a opinião pública, levando a verdade e combatendo as mentiras de Sérgio Moro. Quero também agradecer a nossa militância, a militância do PT, da qual eu tenho o maior orgulho, a militância dos movimentos sociais, a militância dos partidos aliados, o PCdoB, o PSB, o PSOL, o PCO, o PDT, que estiveram conosco nessa caminhada, sem abaixar a cabeça, nos momentos mais difíceis pelos quais passamos. Quero agradecer aos juristas, aos intelectuais e a todas as lideranças do Brasil e do mundo que se colocaram ao nosso lado. Mas, sobretudo, eu quero agradecer e parabenizar a você, presidente Lula, pela sua altivez, pelo exemplo, pela determinação e pela sua luta, por sempre acreditar que a verdade prevaleceria. O senhor em nenhum momento recuou. E mesmo quando a defesa lhe oferecia para minorar o seu sofrimento em relação à pena, seja a prisão domiciliar, seja o uso de tornozeleira, seja a detração da pena, o senhor se recusava. E dizia que não trocaria a sua liberdade por sua dignidade, porque o senhor um dia ia provar, antes de morrer, que Sérgio Moro mentia. Parabéns, presidente, o senhor provou. O senhor tem a sua honra lavada, a verdade prevaleceu ao seu lado. E eu tenho muito orgulho de ter estado nessa caminhada, junto com o senhor e com todas as companheiras e companheiras que enfrentaram esse drama por mais de 5 anos. A decisão do Supremo Tribunal Federal devolve ao nosso povo, ao país, a esperança de que o futuro pode, deve e haverá de ser melhor. E como diz sempre nosso querido Paulo Freire, um ilustre filiado, militante do Partido dos Trabalhadores, nós temos que esperançar o Brasil. Esse hoje é o nosso dever. Essa hoje é a sua missão, presidente Lula, esperançar ao Brasil, devolver a esse povo o direito de sonhar e de que nós somos um grande país, com capacidade de, sim, colocarmos à frente das nossas crises e vencê-las. Parabéns, Lula, parabéns, parabéns pela sua luta, pela sua determinação. Tenho certeza que Dona Lindu, sua mãe, que sempre disse, teima meu filho, está lá, olhando pelo senhor e muito orgulhosa da sua atitude. Senhor presidente, peço o tempo da liderança da minoria.
Tempo da minoria, por favor, deputada Alice Portugal. Senhor presidente, eu quero Só, pedir... Alice, faça bom uso, viu, Alice, em meu nome, para homenagear